Esse é o programa Empreender Tecnologias que você está acompanhando aqui pela TV Unifev, canal 53.1, o nosso canal digital, e canal 55, o nosso canal analógico. Hoje eu estou recebendo e conversando aqui nos estúdios com o professor mestre Carlos Roberto Garcia Cotas. Ele é engenheiro químico, especialista em gestão de projetos industriais, é especialista em gestão empresarial pela GV, mestre em administração de empresas pela PUC Rio Grande do Sul, é doutorando em engenharia de produção pela Unesp de Bauru, consultor empresarial de negócios internacionais, professor aqui na Unifev, naturalmente, e editor da editora Boreal. O nosso tema de hoje, crise de confiança internacional. Cotas, a pergunta é a seguinte: como é o processo dessa perda, então, de credibilidade? Só resgatando um pouquinho depois do intervalo. Né? Como é que é esse processo de perda de confiança e credibilidade? Né? E se isso é possível ser revertido quando acontece? A perda de credibilidade vai acontecendo porque essas agências de risco que nós tínhamos falado, e até os investidores e tudo mais, eles vão percebendo que existe uma mudança de comportamento e existe uma dificuldade do país para honrar suas dívidas, né? Então essa avaliação vai mudando com o tempo, os indicadores mudam também, são importantes cada vez que essas agências falam assim, agora ela caiu de um nível para outro de risco, isso muda muita coisa, né? Então, isso vai mudando a percepção do mercado. Geralmente ela é lenta, não é muito rápida, a não ser em crises muito agudas, né? É um processo que vai se observando e o mercado vai se ajustando para isso. Quer dizer, para reverter, seria necessário justamente o contrário, cumprir os compromissos. Exatamente. Que foi o que foi feito lá nos anos 90, as privatizações, Exato. etc. Tirar peso do Estado, né? Deixar o Estado mais leve para ele poder fazer o que ele tem que fazer, que é mais importante, saúde, educação, segurança, tudo, e ter recursos para poder pagar suas dívidas e fazer seus investimentos, né? Então, e é interessante, a gente, num determinado momento, quando esses indicadores começaram a cair, a gente percebia assim, nas reportagens, nas entrevistas, uma insinuação de que seria especulação internacional, que seria lá algum tipo de trama internacional, do capital internacional. Mas é engraçado que é justamente ao contrário, é hora de botar a casa em ordem. E às vezes, ao invés de arrumar o que não está indo bem, é preferível colocar a culpa... É mais fácil colocar a culpa nos outros, nos né? outros. É muito mais fácil do que você assumir os erros que você faz, né? Exatamente. Então, esse é o ponto. E parece que isso ainda permanece. Né? Claro que essas agências, elas têm, assim, não são imunes a erros, né? Mas essas teorias conspiratórias, elas vão um pouco além do que a gente pode imaginar que seja possível, né? Tanto é que existem hoje no mundo 3 agências fortes, né? A Moody's, a Standard Poor's e eu não me lembro o nome da terceira. Mas que elas trabalham, fazem seus indicadores e competem entre si para serem, né, bem avaliadas também pelos investidores. Então, tem um grau de credibilidade forte ali. Claro. E ajuda também muitos países a se manterem nos trilhos, de certa forma. Né? Sabe que se não fizer as coisas certas, vai pagar mais caro depois. Como a fuga de capitais interfere na nossa economia? Olha, vamos pelo princípio mais básico, assim. Quando o governo Dilma ele começou a tratar a taxa de juros como uma coisa não natural, mas algo que pudesse ser forçado, ela começou a baixar a taxa de juros do Banco Central, a taxa Selic, que é a taxa com que a gente paga, o governo paga os empréstimos dele. Então, o governo começou a falar assim, olha, eu não vou mais te pagar 11% ao ano, eu vou te pagar 10% ao ano. E aí eu olho para você e falo assim, não, mas peraí, você melhorou a sua casa? Você está funcionando melhor? Você está pagando? Você está mais competitivo? Não. Então, eu acho que eu não vou querer receber 10. Eu vou tirar o meu dinheiro daqui e vou para algum lugar, né? Exato. Aí, ao fazer isso, o que o investidor faz? No Brasil, você não pode operar com moeda estrangeira. Então, eu aplico dinheiro na dívida do governo ou em empresas no Brasil em reais. O investidor estrangeiro vem para cá, pega o dólar, troca com real, aplica. E quando ele quer tirar esse dinheiro de volta, ele pega esse investimento, vende o investimento, pega esse real, compra dólar e traz. Então, quando você tem muito de gente trazendo dinheiro para cá, você tem mais oferta de dólar no mercado do que o mercado absorve. Então, assim, o preço cai, né? Sim. O preço do dólar cai. Cai o preço do dólar, cai o preço da soja.
faz o óleo de soja, cai o preço do trigo, o pãozinho, cai o preço da carne, né? Cai o preço de uma série de coisas, de insumos importados para as nossas fábricas. Então ajuda a baixar preços aqui. Quando o processo ocorre ao contrário, quer dizer, o investidor tira o dinheiro, ele vai comprar dólar, mas um monte de gente está comprando dólar e não tem tanto dólar. Então o que acontece? O preço do dólar sobe. Exato. Que foi o que aconteceu agora, né? Agora, o que aconteceu agora não, eu falo, quando aconteceu, depois dessa forçada do juro para baixo, os investidores saíram porque falaram assim, olha, o risco que você está me oferecendo não é compatível com o juro que você quer me pagar, então eu vou sair daqui. E aí o dólar subiu. Aí o dólar subiu, empurrou o trigo, que empurrou o pão, empurrou a soja, que empurrou o óleo de soja, que empurra a carne, que empurra tudo para cima. aí se a gente olhar, por exemplo, nos produtos de maneira geral, as pessoas começam a ficar com maior dificuldade para comprar produtos, móveis, roupas, e isso gera uma queda na produção, e com a queda na produção gera o desemprego. Exatamente. Quer dizer, é um círculo vicioso que hoje ocasionou a perda de 15 milhões de empregos. E uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, falam assim, o Brasil é um país que está conectado com o mundo. Sim. Então, por exemplo, essa mesa, ela é feita, ela tem parafusos que são de metal e o preço desse metal é cotado em dólar e você depende desse valor. Então, ou seja, mesmo que você fale, é mesa nacional, é nacional, mas componentes dela têm os custos atrelados ao mercado internacional. Exato. Então, na hora que sobe o dólar, sobe para o fabricante da mesa esses custos. Né? Sem dúvida. Então, aí você fala assim, poxa, mas a mesa é feita aqui no Brasil, ela ficou mais cara? Ficou mais cara porque a dobradiça dela ficou mais cara, o parafuso ficou mais caro, a madeira ficou mais cara porque a celulose ficou mais cara também, e assim por diante. Né? Muito bom. Você pode explicar para o telespectador o que é custo Brasil e por que ele rouba a atratividade dos nossos produtos e reduz investimentos? Bom, o custo Brasil tem duas grandes fontes, assim. Uma são os impostos, né? Que é a manutenção do Estado, ele precisa do dinheiro para se manter, então ele cobra impostos da gente. Esses impostos no Brasil são absurdos. Né? Sem dúvida. Quando nós compramos um carro, você paga 2 carros. Você paga um carro para o governo e você paga um carro para a montadora. Exato. E se você financia esse carro, você compra 3 carros. Você paga um para o banco, um para o governo e um para a montadora. Entendeu? Exato. Você leva um para casa, mas você pagou 3. Né? Hoje o custo de um carro está na faixa de 48% de imposto para um carro nacional e mais de 50% para um carro importado. É um absurdo, né? Sem dúvida. A energia elétrica que a gente paga hoje, ela tem 25% só de ICMS. Uma garrafinha de água tem quase 50% de imposto. E para aquele que gosta de tomar uma cachaçinha no final de semana, alguma coisa assim, saiba que para cada R$1 que ele paga de cachaça, ele está pagando 83 centavos de impostos. O cigarro que aquela pessoa fuma também, ele está pagando, para um cigarro de R$1, ele está pagando 83 centavos de impostos. Né? É verdade. Tudo bem que na questão da droga, né, você tem a questão de saúde pública, que é importante você colocar o imposto ali. Mas por um carro, que é uma indústria que gera recursos, gera emprego, não deveria ser tão alto como é aqui. Alimentos também. Alimentos são altos, calçados também altos. Todos os produtos industrializados no Brasil são caros. Tem uma carga tributária absurda, que as pessoas não enxergam isso e acabam não questionando, né? Porque o valor está lá na nota, ela se aceita aquilo que está ali. Acaba absorvendo como parte da realidade. Mas, por exemplo, livro, você fala, livro não tem imposto, livro tem 20% de imposto. Com toda a isenção que existe no livro, o livro, na hora que você está comprando na livraria, ele tem 20% de imposto. Uma bicicleta, olha o absurdo, carro polui, paga 40% de imposto. Exato. Bicicleta não polui, é melhor para o meio ambiente, mas paga 40% de imposto. Uma bicicleta. E até mais saudável, né? Muito mais saudável, exato. É bom para o meio ambiente, é bom para a saúde, é bom para o sistema público, é bom, mas paga 40% de imposto. É um absurdo. E o outro motivo? O outro motivo é a nossa infraestrutura. Não, é a nossa infraestrutura que é horrível. Né? Você tirar a safra do Mato Grosso do Sul e levar até o Porto de Santos é um inferno. Você não tem ferrovia que funciona, não tem hidrovia. A hidrovia nossa é curta. Né? Então, assim, o custo de transporte nosso é absurdo. Pontes, ruas, estradas, portos são muito lentos. Né? Toda essa parte assim, que entre a porta da fábrica e o porto, por exemplo, no Brasil, ela é muito custosa. Uma vez eu vi um empresário da área de açúcar e álcool de Araçatuba falecido,
numa palestra que eu assisti com ele, que estava o Paulo Scaff, que era o presidente da Fiesp ainda. E ele falou, ele tinha visitado uma usina de álcool e açúcar na Austrália. Sim. E tinha ficado maravilhado. Ele falou assim, puxa vida, a minha usina, lá no interior de São Paulo, é muito melhor organizada, muito mais eficiente que aquela australiana, né? Mas aí o Paulo Scaff falou assim, só que o custo do açúcar dele, para sair da porta dele até chegar no porto e chegar no é muito menor do que o seu, né? Então, assim, você tem um trabalho muito grande das empresas para ser eficientes, trabalho de qualidade, produtividade, aquilo tudo que a gente aprende tudo na engenharia de produção, aquela coisa toda, ele se perde no transporte, ele se perde na infraestrutura, se perde no porto, se perde na burocracia. Né? Exato, exato. Né? Tem um aluguel de um navio, por exemplo, custa mais de 30 mil reais por dia, 30 mil dólares por dia. Carga atrasa, alguém tem que pagar esse atraso. Sem dúvida. Está no preço da matéria-prima. Está no custo. Exatamente. Então. E com isso os nossos produtos chegam mais caros. Exatamente, chegam mais caros. E às vezes nem chegam porque na hora que faz a conta, né, não vale a pena. Eu sempre falo assim, eu visitei... Lembra que uma vez nós falamos sobre China? Né? O Sim. pessoal fala assim, lá é mão de obra escrava. Primeiro que não é. Né? Uhum. E hoje a mão de obra chinesa está mais cara que a brasileira. O salário médio chinês hoje é maior que o salário brasileiro. Olha só. Já chegou a esse ponto. E ainda assim a China é mais competitiva. Né? Muito mais competitiva. Interessante. Né? O que dizer dos padrões de seriedade sustentados pelo mercado, os mercados mais promissores, maiores? O que levou a classe política a subestimar esses padrões? Impunidade. Impunidade. Porque a empresa ela é punida imediatamente quando ela comete um erro. Sim. Ela perde para o cliente. Exato. Né? Isso. Agora, a administração pública, ela não é punida. Ela causa um transtorno absurdo, um erro, má gestão, gera desemprego, gera falências, etc. E não tem punição, não tem questionamento. Até a população volta a votar nessas pessoas, né? Reelegem pessoas com essas características. Né? Então, essa impunidade faz com que ele não se preocupe com aquilo aconteça, porque ele está impune. Porque um gestor numa organização que cometa erros, ele é punido. Ele é punido, perde o emprego. Né, tal. A empresa Agora, perde cliente. O político se tribucha, mas não quer sair do poder. Não, ele não sai do poder. E pior de tudo, nós o mantemos lá. Claro, claro. É o pior de tudo. Né? Porque assim, nossos políticos, nossos gestores públicos foram colocados lá pelo voto. Né? Exato. Não veio uma força, uma conspiração internacional que falou assim, agora esse é o cara que vai dirigir vocês. Não. Foi colocado pelo voto. Então, se nós votamos de novo nele, é porque nós estamos aceitando aqueles erros que ele comete. Será que os empresários e os políticos brasileiros vão aprender com esses episódios recentes? Olha, os empresários, aquilo que eu te falei, eles são punidos diariamente, né? Então, assim, o empresário é a classe que eu diria para você, ele não é cometer erros, mas é uma classe que está sempre lidando com o resultado do seu erro. Eu errei aqui, sou punido aqui. Eu errei aqui, sou punido ali. Eu melhorei ali, ganhei aqui. Então, assim, ele aprende muito. O povo é o juiz. O povo é o juiz, o cliente dele é o juiz, né? O mercado internacional é o juiz dele. Agora, o político não. O político é o povo quando está elegendo, né? E a gente espera a justiça ser feita. Espera, né, em vez de fazê-la na próxima eleição. Né? Exato. Que esse que é o ponto-chave. Então, o problema do Brasil muito é essa classe política dominante hoje que, por exemplo, assim, uma coisa desagradável até falar, mas você, nos últimos 6 meses, pelo menos, você viu alguma matéria de jornal dizendo foi discutido no Congresso Nacional sobre a melhoria do processo de importação ou foi sobre novas políticas de investimento? Você não ouve falar isso. Estão discutindo sobre como barrar a Lava Jato, como barrar não sei o quê, como mudar a legislação de pena disso. A discussão é isso, é sempre como é que eles vão se safar dos problemas que eles causam. Mas não estão discutindo o país. Né? É verdade. Não estão discutindo o país. O ensino médio agora mudou por decreto. Foi por decreto. O novo ministro da Educação foi lá e fez um decreto. Não foi debatido no Congresso. Não houve discussão. Porque quem é o Congresso? São nossos representantes. Quer dizer, quem tem que discutir educação é o Congresso. Sem né? dúvida, sem dúvida. Eles não estão discutindo educação, estão discutindo segurança.
A segurança nos estados, nas cidades grandes, estão assustadores. Eles não estão discutindo isso, não estão preocupados, né? Se vai mudar, se não vai mudar, se tem dinheiro, se a polícia tem, se não tem, se tem tecnologia, não tem. E é a tal história, estão falando em reformas, mas tem umas reformas que a gente está esperando que não acontecem. Que a principal é a política, no fundo, né? E ela não vai acontecer tão cedo. Carlos, foi muito bom te receber novamente no programa. Eu que agradeço. Eu agradeço, foi muito legal esses esclarecimentos. Eu acho que temas como esse a gente tem que estar sempre trazendo também no Empreender, até porque a gente sabe que o Brasil tem um povo empreendedor, Sim, né? Mas que merece também uma oportunidade de ser respeitado, sim. de ser valorizado. Precisa de um ambiente mais efetivo, né? Um ambiente que propicie esse empreendedorismo todo, né? Exato. Valeu. Um abraço, obrigado mais uma vez. E a você que nos acompanhou aqui na TV Unifev. Valeu muito a sua presença e contamos sempre com você aqui no nosso programa Empreender. Um abraço, tenha uma ótima semana. Até a próxima. Tchau.